A paz do Senhor, varão, a paz do Senhor, varoa. Que bom poder ter você comigo aqui para mais uma videoaula no nosso canal Ministério Fábio Santos. Estamos na nossa revista CPAD, quarto trimestre 2024. Revista essa que tem como título do estudo As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu, com os comentários de Elinaldo Revonato. Chegamos à nossa quarta lição, que tem como título Promessa e Obediência. Tivemos uma última aula maravilhosa, uma grande participação sua, de muitas pessoas mandando feedback do que está acontecendo, dos ensinamentos. Porém, a gente não pode deixar de falar aqui, pedir para que você, que ainda não está inscrito, se inscreva no canal. Estamos subindo, a igrejinha devagarzinho, está chegando mais membros. Por que eu estou te falando isso? Algumas pessoas, especificamente uma amiga que tem acompanhado o nosso trabalho, ainda não era inscrita no canal, porque ela não tem muito hábito de mexer em rede social, YouTube e tal, e eu ensinei para ela como é que fazia a inscrição, e ela se inscreveu, ou seja, está sempre assistindo a gente, mas ainda não era inscrito. E você que assiste a gente ainda não é inscrito, se inscreva no canal. O canal está muito gostoso, está delicioso fazer parte dessa igreja. Deixa o like, que é muito importante. Todas as vezes em que você sinaliza deixando o like, o YouTube entende que você gostou do vídeo, ele passa esse vídeo para outras pessoas. É assim que funciona o algoritmo, que é o robozinho que comanda e controla o YouTube. E você também aperte o sininho de notificações. Todas as vezes que a gente subir um vídeo novo aqui no YouTube, o YouTube vai bater aí no seu celular, no seu computador, vai avisar, olha, tem vídeo novo lá no Ministério Fábio Santos, você corre para assistir. Por quê? A gente também está gravando e fazendo aqui todos os dias um vídeo devocional. A gente fez por um período, paramos, mas aí voltamos essa semana com força total e está uma bênção. Então você corre aqui nas playlist, tem escrito lá devocional, são 16 vídeos, eu já estou no número 18, porque os dois primeiros, alguma coisa aconteceu lá que eu apaguei, eu perdi isso bem lá no início do canal, eu ainda não sabia mexer direito, mas temos ali 16 devocionais, a ideia é gravar vários, eu conto com você, tá certo assim? Vamos para o nosso estudo da quarta lição, Promessa e Obediência, aula ministrada no último domingo, 27 de outubro, a gente está subindo na segunda-feira, um dia depois da data oficial da igreja, e vamos tentar aos pouquinhos antecipar. Mas tem sido bênção assim, você também tem gostado, e assim Deus tem feito, para a glória do nome dele, ok? O texto áureo diz assim, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14, versículo de número 15. O texto áureo já chega mandando o recado com o título da revista, que é obediência, ou seja, promessa e obediência. E se a mim amardes, guardareis os meus mandamentos. É Jesus dizendo isso para os discípulos, falando sobre o obedecer, sobre o guardar os ensinamentos dele, uma vez que a gente se coloca na prontidão de guardar tudo aquilo que ele nos manda fazer, automaticamente, obviamente, a gente consegue viver o melhor dessa terra, porque se me amardes, ou seja, se de fato amamos ao Senhor, a gente guarda os seus mandamentos. Estão me entendendo? Tá certo assim? Então, vamos lá. Verdade prática. A obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da nossa vida. Por quê? Quando nós estamos em obediência a Cristo, a Jesus Cristo, as coisas que são espirituais, as bênçãos que são liberadas no mundo espiritual para nossas vidas, têm uma grande influência em várias áreas. Por exemplo, como você vai querer ou pleitear alguma coisa de Deus no mundo espiritual que requer de uma outra pessoa se levantar ou se posicionar para te abençoar de alguma forma, se você não se coloca à disposição para obedecer mandamentos do Senhor? Muitas das vezes, nós vamos estudar aqui no estudo sobre isso,
A obediência a Jesus nem sempre se constitui em obedecê-lo diretamente como pessoa pelos seus mandamentos. Às vezes uma liderança, às vezes não obedece o esposo, não obedece o pai, não obedece a mãe, não obedece o esposo, não obedece, enfim, uma série de situações onde a liderança ela precisa ser honrada por eu e você. E Jesus ele tem esse cuidado de fazer com que bênçãos espirituais que têm influência nas nossas vidas, elas precisam ser acompanhadas de obediências. Lembra que a gente estudou lá na primeira lição sobre bênçãos condicionais e incondicionais? As bênçãos condicionais, ela tem uma condição para acontecer. Olha, existe uma promessa, bênçãos não, promessa, né? Promessas condicionais e promessas incondicionais. Para que alguma promessa aconteça, nesse caso aqui do estudo, tem uma condição, que é, nesse caso aqui, a obediência. Não é verdade? E a leitura bíblica em classe está em Deuteronômio 29, do 1, ou melhor, 29, versículo 1, depois do versículo 9 ao 12, e Hebreus 8, do versículo 6 ao versículo 13. Deuteronômio 29, versículo 1 diz assim: Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Agora o versículo de número 9 de Deuteronômio 29. Guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpri-as para que prosperareis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor, vosso Deus. Os cabeças das vossas tribos, vossos anciãos, os vossos oficiais, todo o homem de Israel, versículo 11, os vossos meninos, as vossas mulheres e os estrangeiros que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até o tirador da tua água, para que entres no concerto do Senhor, teu Deus, e no seu juramento que o Senhor, teu Deus, hoje faz contigo. Hebreus, capítulo 8, versículo de número meia dúzia, diz assim: Mas agora alcançou ele o ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. É verdade. Porque, repreendendo-os, lhes disse: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Está falando de nós aqui na Nova Aliança, tá? Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, aquele lá do Antigo Testamento, eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração e escreverei. Eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Versículo 11. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Versículo 12. Porque serei misericordioso para com os que suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo: Novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Muito forte essa leitura de Hebreus capítulo 8, depois vale a pena você reler e ruminar e pensar nessa história aí, que ela é maravilhosa, ela é esplendorosa. Se você conseguir ainda entender a ideia de ler o contexto, o que fez o escritor de Hebreus escrever essa parte aqui, você mergulha num campo, numa história linda, linda, linda e maravilhosa da parte do Senhor. Introdução do nosso estudo. A Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. Ao longo das Escrituras, percebemos que a obediência
é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Ela continua sendo requerida por nosso Senhor, onde vivermos promessas específicas de Deus neste mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu no Novo e, ao mesmo tempo, exige de seu povo obediência à sua palavra. Entretanto, quais são os termos da obediência no novo concerto conforme revelado no Novo Testamento? É o que estudaremos nesta lição, que tem como palavra-chave obediência. Fique atento, Deus vai falar com você nesse estudo, tá? É muito interessante. Tem nuances aqui, detalhes aqui que você não pode deixar de prestar atenção. Se tiver alguma coisa no estudo que por acaso você não te gerou entendimento, assista de novo a aula, na dúvida, vem aqui embaixo nos comentários, deixa seu comentário, me manda o teu chat aí, o teu WhatsApp, me procura, vamos bater um papo, eu terei o maior prazer em responder você, porque assim a gente tem feito com muitas pessoas que têm procurado a gente para pedir esclarecimentos de alguns pontos, de algumas ideias, de algumas formas de pensar, da igreja que ela é, o professor não ensinou da maneira que eu ensino, mas ela também, às vezes, não entendeu muito o que eu falei, ou não entendeu o que o professor da sua igreja falou. Enfim, a bem da verdade é que a gente está aqui para esclarecer, a gente não quer interpor nada a ninguém, muito menos colocar irmão de uma igreja contra o professor, contra o pastor que dá aula na sua igreja, a irmã que dá aula. Não é isso, pelo contrário, a ideia é a gente estar junto, pegando tudo aquilo que a gente aprende e colocar num caminho direcionado para que Deus seja o centro de tudo e a perfeita condição para todos nós aprendermos tudo sobre Ele. Amém? Número 1. A obediência no Antigo Testamento. Primeiro parágrafo, o concerto de Horebe. O concerto foi feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe, Deuteronômio 29:1 e Êxodo 29. Era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e seus descendentes. No deserto de Horebe, também denominado de Sinai, ficou patente que o concerto divino exigia santa obediência do povo para que fosse bem sucedido entre as nações. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardareis o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Êxodo 19:5 fala sobre isso. Pela santa obediência, o povo seria um reino sacerdotal, um povo santo. A nação de Israel deveria obedecer os mandamentos do Senhor para viver as promessas em toda a sua peregrinação no deserto. Ou seja, nesse primeiro contato que a gente está tendo aqui com o estudo do primeiro parágrafo, já começa a falar de como era a obediência no Antigo Testamento, de um concerto que Deus fez com o povo ali no Monte Sinai, no deserto do Sinai, no deserto de Horebe, que era também chamado de Sinai. E ali ele reafirma aquilo que foi prometido a Abraão, porque olha só, eu tirei vocês da terra do Egito, vocês serão guiados para uma terra onde manda leite e mel, e vocês serão transformados num povo meu peculiar. O que é peculiar? A palavra peculiar é algo específico e exclusivo que só aquela pessoa tem. Um exemplo. Eu tenho algo que é peculiar meu, que é algo que é só meu, que é uma coisa que eu faço, que eu tenho, ou que eu sou, que as pessoas que você convive não têm. Sei lá, talvez eu tenha uma orelha diferente da outra, não só por causa do jiu-jitsu, talvez eu tenha um cabelo mais careca ou menos careca, enfim, uma coisa que me identifica. Quando as pessoas olham e falam assim, caramba, esse é aquele. Rapaz, esse é aquele, ele é diferente porque tem aquela marca ali, ele tem aquele jeito ali, ele fala daquela maneira, ele se veste dessa forma, ele se comporta assim, faz parte daquilo lá que é separado, ou seja, o nome disso é peculiaridade. E Deus quis fazer da nação de Israel um povo separado específico, para você ter uma ideia. Até hoje, 2024, não há registro de nenhum povo, nenhuma nação, lugar nenhum do mundo de alguém que é circuncidado ao 8º dia, cortado o prepúcio ali do menino ao 8º dia.
Para que serve isso, a tal operação da fimose? Não é doença de fimose, mas todo judeu, ele por obrigação de família, ele é circuncidado. Por quê? Porque é uma marca que Deus colocou para o povo dele. Aquele a quem Deus escolheu, de nascido, ele já tem um prepúcio já cortado da sua circuncisão ao Senhor. Consegue entender a peculiaridade e a importância disso? Então, ele diz aqui que, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardareis o meu conserto, e guardardes o meu conserto, então você vai ser a minha propriedade peculiar. Você vai ser um povo meu, uma propriedade minha, com situações diferenciadas que nenhuma outra nação terá. Você terá coisas em você maravilhosas, porque eu vou colocar, e ninguém terá, só você. Todo mundo pode ir até o número 5, você vai até o número 15, 30, porque eu fiz você diferente. Esse era o conserto, uma promessa de Deus para com o povo. E aí, no segundo parágrafo, diz assim: o conserto nas campinas de Moabe. Já nas campinas de Moabe. Muitos anos se passaram depois do concerto de Horebe. Percebe? Teve o concerto de Horebe, que a gente acabou de falar, muitos anos se passaram e a maioria dos peregrinos havia perecido no deserto, foi quando ficou todo mundo no meio do caminho. Então, Moisés reuniu novamente o povo, agora nas campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. A exposição básica desse concerto pode ser vista em Deuteronômio 4, do 26 a 19, bem como a sua ênfase nas bênçãos e maldições do capítulo 27 a 30 do mesmo livro. Tudo nesse concerto dependeria da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos, ou seja, era uma promessa condicionada. Um primeiro concerto foi feito lá no deserto de Horebe. O povo não obedeceu, não fez o que era para fazer e ficaram pelo caminho. Morreu muita gente no deserto antes de conseguir a terra prometida, e cabe para nós aqui o ensinamento. Quantos de nós perecemos, morremos, ficamos para trás porque não obedecemos o mandamento, às vezes simples, do Senhor, e a gente vê a banda passar, né? A gente vê as pessoas chegando na igreja, chegando em algum trabalho, ocupando-se posições e cargos que poderiam ser eu ou você, e a gente vai ficando para trás porque a gente simplesmente não quis obedecer uma determinada situação, uma determinada ordem, e aquilo foi ficando para trás. Aconteceu isso com o povo lá, né, no deserto. E aí Deus faz um segundo concerto. Olha, já morreu um montão de gente porque não quis me obedecer. Moisés percebeu, reuniu o povo porque uma nova geração havia nascido. Olha, eu acho que esse povo aí que vai entrar, porque os pais deles morreram. Olha, Deus fez isso com os vossos pais, mas eles não obedeceram. Olha, Deus abençoou você no primeiro emprego, mas você não obedeceu. Olha, Deus permitiu você fazer aquele curso, mas você não aproveitou as oportunidades. Olha, Deus te deu um casamento, mas você não soube lidar com esse casamento. Olha, Deus te deu um povo para tomar conta, mas você não obedeceu a palavra do Senhor. Olha, Deus te deu uma grande vitória na sua vida, te deu um livramento, curou você de uma doença terminal que você poderia morrer, mas você ainda não valorizou isso. Você não consegue obedecer ao Senhor. Deus livrou você de traficantes matarem você, baterem você da cadeia, e você volta a praticar as coisas de antigamente, ignorando o conserto da promessa que o Senhor lhe fez. Consegue entender? E aí, quando chega no terceiro parágrafo, diz assim: as promessas provenientes da obediência. O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim. Bênçãos no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e sair da terra. Em toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos estabelecidos nos concertos proferidos por Moisés. Também é verdade que as maldições seriam
proferidas no Monte Ebal, como consequências da desobediência aos mandamentos do Senhor. Portanto, no Antigo Testamento, vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. Ou seja, Deus fez vários conselhos, várias assembleias. Moisés reuniu o povo em mais de uma situação. E o povo insistia ali em não obedecer os mandamentos do Senhor. O engraçado é que, principalmente aqui nas Campinas de Moabe, toda uma geração que nasceu ali é um povo que não nasceu, ou melhor, que não viveu o sofrimento lá do Egito. Então, eles não poderiam falar como seus pais: ah, não, nós estamos aqui sobre uma lei que Moisés escreveu, que Deus mandou para Moisés, mas lá no deserto era assim, ou melhor, lá no Egito era assim, por isso que a gente acostumou, porque não, os pais deles reclamaram que Moisés não fazia, Deus não fazia, que no Egito era melhor. Os pais, mas essa geração que nasceu repetiu o pecado dos pais. Não tinha nenhuma relação mais com o Egito, mas repetiram aquilo que os pais fizeram, de reclamar, de murmurar, ao ponto de Deus, de novo, quando estabelece uma nova conversa, já no Monte Gerizim, é a terceira vez que o Senhor reúne o povo. Aí ele acrescenta também as dificuldades se houver a desobediência. Olha, eu fiz a primeira por obediência, os pais de vocês não acataram o que a gente pediu. E aí Moisés juntou uma galera, que vocês nasceram nesse povo, pela segunda vez a gente se reuniu, colocou para vocês uma ideia e vocês ainda não obedeceram. Bom, nessa terceira vez eu vou apresentar para vocês aqui uma lista de bênçãos, uma lista de promessas que eu vou cumprir se vocês obedecerem. Agora, também eu cansei só de esperar vocês obedecerem. Eu vou apresentar também aqui uma ideia se vocês desobedecerem. Porque vocês não obedeceram, me desobedeceram e não houve punição. Então agora, se obedecer, tem muita coisa boa para acontecer. Se você desobedecer, tem muita coisa que não é boa que vai acontecer. Então, para imaginar nos dias de hoje qual que é a diferença? Nenhuma. Se a gente andar nos preceitos do Senhor, temos uma vida plena, uma vida de galhardia, uma vida de batalhas, de luta, mas uma vida de sorrisos, de gargalhadas, de vitória, de contentamento. Se a gente não obedece ao Senhor, temos uma vida de tristeza, uma vida de desânimo, uma vida de carregar o fardo pesado, como eu falei até num vídeo que tem aqui no canal do Devocional, a gente pegando 80% dos nossos problemas não é nosso, é dos outros, são coisas que as pessoas jogam pra gente resolver, que o patrão pede pra gente resolver, que o filho manda a gente resolver, que o marido manda resolver, todo mundo quer resolver seus problemas e conta com a gente vai absorvendo o problema que é dos outros e fica doente por causa dos outros, porque a gente não obedece o que Deus fala. Por exemplo, uma das coisas que a gente não obedece o que Deus fala é quando a gente, por exemplo, vai colocar um filho, uma filha nas mãos de Deus. O tal do pegar de novo. Eu vou lá, vou pegar de novo. Aí as pessoas falam assim: não, mas eu não peguei de novo não, eu pedi a Deus, Deus prometeu. Se Deus prometeu que vai te dar, eu já falei aqui em vídeos passados, por que você fica pedindo para Deus cumprir a promessa? Se Deus prometeu que vai fazer, por que é que você não descansa? Ou enquanto Deus não faz, por que que você não vive a vida que Deus está te dando? Consegue perceber como que a gente às vezes é incrédulo? Como que somos meninos? Como que somos infantis na presença de Deus? Porque olha só, Deus ele fez um concerto com a gente da nova aliança. Olha, eu vou dar para vocês Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, então por causa dele vocês vão ter um direito que vocês não teriam antes, porque para esse povo aqui no deserto, eles vacilaram, aí Deus apresentou a graça, tá bom, vou fazer de novo, aí eles vacilaram, Deus, vou apresentar a graça. Pela terceira vez eles vacilaram, mas antes de vacilar a terceira, Deus falou assim: olha só, se vacilar a terceira, tem esses problemas aqui para resolver. Isso acontece muito com eu e você. A vida tá boa, a gente está firme na igreja, acontece um problema, a gente abandona. A vida tá boa, a gente tem uma crise no casamento, a primeira coisa que a gente quer fazer é se separar, divorciar. A vida tá boa, o primeiro problema que tem no emprego que a gente quer fazer é sair do emprego e trocar de emprego.
A vida tá uma boa, tá uma bênção, na amizade, na família. A primeira dificuldade que tem, a gente quer sair da igreja. E por aí afora, porque desistir é mais fácil do que ir à frente e resolver o problema. Sinopse 1. No concerto de Deus com Israel, observamos o cumprimento das promessas a partir da obediência do povo. Sem obediência, não chegamos a lugar algum. Segundo tópico, a obediência no Novo Testamento. Agora é para nós, tá? Da igreja, da Nova Aliança. Primeiro parágrafo. Um novo concerto. Hebreus 8 apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Ali, vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei e a observação ao sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Contudo, o profeta Jeremias profetizou que chegará o momento em que Deus instituiria um novo pacto e que sua lei se estabeleceria no interior de uma pessoa, isto é, no coração. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 33 e Hebreus 8, do 8 ao 12. Segundo parágrafo. Jesus Cristo, mediador. Para poder explicar o primeiro, a gente vai ler esse aqui, que é interessante ler tudo, tá? 2. Jesus Cristo, o mediador. O Senhor Jesus é o mediador que estabelece um novo concerto, um novo pacto profetizado pelo profeta Jeremias. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que respondem com arrependimento e fé à oferta da salvação. Assim, o relacionamento de obediência entre o salvo e Deus se dá nos termos do novo concerto, em que o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador, 1 Timóteos 2, 5. Ou seja, já explicando aqui o novo concerto e Jesus como mediador desse concerto. O primeiro concerto que o Senhor fez foi no Horebe. Acabamos de falar sobre isso no Antigo Testamento. O povo não aderiu. Veio o segundo, o povo não aderiu. Veio o terceiro, o povo já aderia, não aderia, mas tinha uma ressalva ali que se não obedecer, teria suas maldições e seus problemas a resolver. E tamanha foi a desobediência do povo que a maldição foi muito maior do que a obediência e a bênção. Ao ponto de a humanidade se perder de uma tal maneira, chegar ao fundo de um poço de uma tal maneira, que foi necessário e importante que Jesus viesse à Terra para cumprir todo o tratado, todo o trabalho para nos garantir a salvação. Aí ele é o parágrafo 2 aqui, o mediador. O que é mediador? Deus está aqui no meio, onde está esse microfone, é como se fosse Jesus, e do lado de cá, nós. Então, para fazer a ligação de Deus até nós, Jesus é o meio do caminho. Então, ele liga Deus de um lado, nós do outro, e Jesus no meio. Ele é o ponto de ligação. Ele que faz a mediação entre Deus e nós. Consegue entender? Então, ele é o mediador de um novo pacto, de um novo concerto. Sendo que neste novo concerto, que nas contas aqui é o quarto, com Jesus é diferente. Olha, se você não obedecer, melhor, se você obedecer, tem todas as promessas que foi começada lá no Horebe, desde o primeiro. Se você desobedecer, no terceiro tinha as maldições. Aqui em Jesus, se você desobedecer, continua as maldições. A grande notícia boa para nós é que se a gente obedece, a promessa já não é mais de habitar numa terra que manda leite e mel, uma terra física, mas leva-nos a uma salvação para uma vida eterna com Ele, para reinar o milênio com Ele. Então, o prêmio para quem obedece na nova aliança, neste novo concerto, é vida eterna. Não é só ter um pedaço de terra e ter uma roça ali para cuidar dos seus animais e plantar suas coisas.
A coisa vai muito mais além, que esse negócio agora virou espiritual. Foi para isso que Jesus veio, para desfazer as obras do diabo. Consegue entender como que é importante a gente estar dentro de uma obediência à palavra de Deus? Porque a nova aliança, o novo concerto, ele é feito para entrar no nosso coração, para confirmar a palavra do Senhor. Eu porei no meio de vós, no coração, para que vocês não se esqueçam. Então, de que maneira a gente adentra a tudo isso? Uma vez que há em nós o arrependimento. Coisa que naquela época não tinha essa de arrependimento. Vacilou, perdeu, perdeu. Para nós foi colocado a oportunidade do arrependimento. Irmãos, dói muito, tá? Dói demais se arrepender, mas é tão bom. É tão prazeroso quando você acorda no outro dia sabendo que o perdão de Deus te alcançou. Que aquilo de errado que as pessoas continuam apontando, porque você ainda está com cheiro, com a cara, com o cabelo, muitas das vezes a vestimenta do pecado, do vacilo, mas o interior Deus confia. Então ele colocou esse novo pacto, essa nova aliança, esse concerto novo no meu interior, e eu passei a receber isso porque eu me arrependi dos meus pecados. Então, se você tem pecado que precisa se arrepender, se arrependa. Principalmente, olha só, por que Jesus está mandando eu falar isso? Porque tem gente precisando ouvir. Você que tem problema com a nora, com o genro, com a sogra, com o sogro, com o cunhado, com o sobrinho, com tia, com a avó, com o avô, com parentela, corre lá, em nome de Jesus. Eu estou te falando em nome do Senhor, Deus está mandando falar para você, vai lá consertar esse problema. Mas foi ele que vacilou comigo. Foi ela quem errou comigo. Deixa eu te ensinar uma coisa. Em uma discussão, só existe uma razão. Na verdade, a razão ela é só uma. Não existem duas razões. Duas pessoas discutindo, elas brigam para ter uma coisa que é só uma. A razão é só uma. Se você conversar com um tem razão. Se você conversar com o outro também tem razão. Peraí. Como que a razão dividiu em duas se ela é só uma? Ou esse tem razão, ou esse tem razão. Não tem como ter duas razões. Quem escolhe ter razão, ele briga para ter razão. Já notou que todo mundo que tem razão ou que quer ter a razão, ele briga, ele discute, ele quer arrumar uma dificuldade porque ele quer ter razão. Só que depois que ele tem a razão, ele fica isolado porque ele só ficou com a razão. Porque do outro lado, contrário à razão, está a alegria, a felicidade, o companheirismo, o amor, sabe? A paz. O que você escolhe? A razão ou a felicidade? No meu caso, eu escolhi a felicidade. Então, se alguém diz alguma coisa contra mim e diz que ela tem razão, que ela fique com a razão, ela tem razão. Se ela estiver mentindo, ela está mentindo. Se ela estiver falando a verdade, ela está falando a verdade. Não tem problema algum. O que não pode é eu entrar em litígio para ter uma coisa que ela acha que ela tem, que é a razão. Se eu tiro a razão dela e puxo para mim, ela vai ficar chateada, vai querer pegar a razão de volta e a gente começa a brigar para ver quem vai ficar com a razão, que só existe uma em uma discussão. E aqui, como Jesus é o mediador, ele diz, abre mão da razão. Apenas me obedeça. Eu faço a ponte entre você e Deus. Se arrependa. Vai lá e conserta com quem está errado. Ainda que você não tenha feito nada para ela, mas ela quer uma coisa que você tem. O que eu tenho? A razão. Então pega a razão e dá para ela. Não tem problema nenhum, não. Pode ficar com a razão. Não vai me fazer falta, não. Eu prefiro ficar com a paz, com a felicidade, com a alegria. O parágrafo 3 diz assim, obediência no novo concerto. Os ensinos do Novo Testamento mostram que a fé e a obediência andam lado a lado. Nosso Senhor ensinou, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Essa expressão, guardareis, também pode ser substituída por obedecereis. Isso significa que o nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, Filipenses 2,8, não pode ser apenas de palavra, mas em atos de obediência. Dessa forma, podemos desfrutar das bênçãos espirituais provenientes de uma vida de obediência a Deus e sua palavra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
Sinopse 2. O Novo Testamento mostra Jesus como a nova aliança, cumprindo a promessa de salvação a todos que respondem com arrependimento e fé. Vamos agora para o terceiro ponto, que diz bênçãos provenientes da obediência. Quantas coisas boas que nos acontecem quando obedecemos. Olha só que interessante os 3 tópicos. Lindo, 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 lindo. Observa comigo. Primeiro parágrafo. Bênçãos espirituais. Olha o que acontece. No Novo Testamento, é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto por meio de Jesus Cristo mediante a fé. Segundo aos Coríntios 3, do 4 ao 6, fala sobre isso. Nesse contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demanda bênçãos de natureza espiritual, que abarcam todas as áreas da nossa vida. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Justiça e paz, segundo parágrafo. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e em justiça. Dessa forma, temos uma vida de retidão proveniente da fé e da obediência a Cristo, pois fomos justificados e santificados por Deus. Então, a paz que excede todo o entendimento torna-se realidade em nós. É aquela paz que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Assim, a obediência a Cristo gera em nós justiça e paz em meio às turbulências do mundo. Terceiro parágrafo para a gente ler e sintetizar. Alegria no Espírito Santo. A alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem a paz de Cristo. A Bíblia mostra que a alegria é um fruto do Espírito Santo, conforme nos ensinam as Escrituras. Essa alegria não está condicionada aos ambientes externos da nossa vida, mas é consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo enche-nos de alegria. Então, sintetizando os 3 tópicos, bênçãos espirituais, justiça e paz e alegria no Espírito Santo, está falando do reino de Deus. Paulo disse, Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Então, quando andamos em obediência na nova aliança, no novo concerto, o que nós temos à disposição para desfrutar é o reino de Deus. O que temos à disposição para ir além é tudo aquilo que tem no reino de Deus, que não tem nada a ver com comida, não tem nada a ver com bebida, não tem nada a ver com roupa, não tem nada a ver com bem material. O bem, ele é espiritual. E por ser espiritual, o que acontece? Ele é justiça. A justiça não é uma coisa natural. Porque muitas injustiças há para com o povo de Deus, ainda hoje. Quantos de nós somos injustiçados em muitas questões, em muitas coisas? Assim, de situações que somos injustiçados, é ou não é verdade? Agora, e justiça e paz? Quando é que a paz impera quando há justiça? Quando eu abro mão da razão. Porque aquilo que é justo, é justo. Se abrir mão da razão para mim é justiça, eu vou ter a paz. Então, se eu tenho a paz, eu tenho a justiça ao meu favor. As pessoas podem olhar de lá para cá e falar, nossa, que trouxa, que bobo, que boba, nossa, nada a ver o que ela fez, nada a ver o que ele falou. Vai deixar mesmo, não vai reagir? Não. Eu vivo o reino, eu obedeço a Cristo. E o prêmio para quem obedece a Cristo é viver num reino onde tem alegria no Espírito Santo, paz e justiça. Para ter paz, justiça e alegria no Espírito Santo, eu faço qualquer coisa. Eu abro mão da razão. Eu abro mão de estar certo. Percebe por que casamentos acabam?
Porque numa discussão de um casal, os dois querem ter razão, não querem ter o reino. E aí os pastores discutem a passagem se é liberado ou não o divórcio. Por que Moisés liberou? Por que Jesus disse? Por que isso? Por que está escrito? Por que aquilo lá e tal, tal. Mas ninguém para discutir a dureza de coração. Lembra que foi a resposta que Jesus deu lá para as pessoas, para os fariseus? Mas Moisés liberou o divórcio. Aí Jesus, lógico, por causa da dureza de coração. Quem é que numa briga de casal tem o coração duro? O camarada que às vezes traiu a esposa, mas não quer se consertar. A mulher perdoa, ele vacila. A mulher perdoa, ele vacila. Aqui na nossa cidade tem uma pastora, uma mulher de Deus, que o esposo dela, segundo ela, soube contagem dela, tá? Se teve mais, a gente não sabe. Mas ela contou. Ele errou com ela 14 vezes. Em 13, ela o perdoou e recebeu em casa de volta. 13 vezes, foi escândalo que todo mundo sabia. Ela firme lá, mulher de Deus, pastora na igreja, o cara traindo a mulher recebendo o cara de volta. Na 14ª traição do cara, ela não aguentou mais, se separou dele e divorciaram. Quem foi o duro de coração? Ela, que perdoou a vida inteira, e ele que nunca mudou? Ele. Por outro lado, tem um outro conhecido meu, que ele errou com a esposa uma única vez, algumas vezes, assim, tipo, aquele período em que ele traiu a mulher, mas desconfiado que a mulher havia traído ele antes, porque foi uma confusão que teve, gerou-se uma fofoca, por conta daquilo ele se descabeçou, não quis saber da verdade, ficou mal, enfim, não aguentou e traiu. Mas a esposa não quis mais saber dele, mesmo ele pedindo perdão, confessando o pecado, e ela dizendo que perdoou ele, mas ela não quis voltar com o casamento. Então, quem é o coração duro nesse divórcio? Ele ou ela? Ela, porque ele se arrependeu, hoje ele é um grande homem de Deus e dela não se tem notícia. Percebe? Então ela preferiu o divórcio porque ela não quebrantou o coração para perdoar, enquanto uma outra perdoou várias vezes, há uma conta realmente complicada de se manter, 14 traições, e por outro lado, uma outra que uma única traição não quis perdoar. E os dois foram para o divórcio. Então a dureza de coração é quem está com a razão. Não, eu tenho razão de não ficar mais com aquele varão, porque ele me traiu. Eu perdoo, eu quero o bem dele, mas ele lá, eu cá. Não, eu prefiro o divórcio porque eu não confio mais. Ou seja, o que essa pessoa está? Dureza de coração, ela não se quebrantou. Consegue entender? Então, o novo concerto para nós é a nova aliança. É o se arrepender para ter direito. Uma vez que eu me arrependo, eu passo a ter o direito. Eu me arrependendo, eu me aproximo de Deus. Eu me arrependendo, eu abro mão da razão para poder viver em novidade de vida, que são as bênçãos espirituais, onde há justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Deu para entender? A aula hoje é curtinha, mas sensacional. Assista de novo se você tiver vontade, viu? Sinopse 3. Os que obedecem a Cristo vivem em santidade e justiça, regidos pelo Espírito Santo. Quer que o Espírito Santo direcione a sua vida? Você quer que o Espírito Santo fale com você 24 horas do dia? Não é que o Espírito Santo tem que ser como um mantra, tem que ser como um pingente, tem que ser como um... Ai, Jesus, está me faltando a palavra, Pai, me ajuda. Que o Espírito Santo não venha ser como um... Não é guru, não. Ai, um amuleto. Isso, essa é a palavra. Tem gente na igreja que usa o Espírito Santo como amuleto. Tudo que ele precisa, ele usa o Espírito Santo. Não. O Espírito Santo não é amuleto, o Espírito Santo é uma pessoa que se relaciona comigo. É ele que me fala, abre mão, dê razão a essa pessoa. Venha viver em justiça, paz e alegria em mim. Tem problema não. Aí alguém fala assim, nossa, mas você tinha razão, você tinha que ter brigado. Aqui na minha cidade, hoje a casa que eu moro eu pago aluguel. Para não ter que morar perto dos meus parentes, que infelizmente as coisas lá são diferentes, nós temos pensamentos diferentes. Então, para que tudo vá bem, alguém teve que abrir mão de morar lá e fui eu. Problema algum. Em 2011, nosso prédio caiu lá no terreno, uma confusão danada, enfim.
Aí algumas pessoas conhecidas minhas falam assim, pô, você é muito bobo. Você poderia fazer uma casa lá e sair do aluguel. Eu, não, eu não sou bobo. E, não, mas você tem direito. Não, eu sei que eu tenho direito, o terreno é meu lá e tudo mais. Dá até para construir, mas eu não quero. Mas por que você não quer? Porque o que eu quero eu já tenho. Eu tenho a alegria do Espírito Santo. Eu tenho paz, mesmo pagando aluguel. Eu vivo injustiça. As pessoas diminuíram o nível e a quantidade de injustiças na minha vida, porque eu vivo num reino de justiça. Vira e mexe acontece uma coisa ou outra que inevitavelmente acontece uma injustiça, mas não é o que rege a minha vida. O que rege a minha vida é a ação do Espírito Santo em mim. Por isso a Sinopse 3 vem dizendo que os que obedecem a Cristo vivem em santidade e justiça. O que é viver em santidade? Não é viver sem pecado, ou não pecando, ou viajando para não pecar. Não, não, não. Viver em santidade, a santificação, santidade vem de ver de separação. Eu vivo separado de tudo aquilo que me gera abrir mão das razões para viver Cristo, para viver Jesus, para ter amizade com o Espírito Santo todos os dias. Então, eu vivo separado para agradá-lo. Eu abro mão de coisas pessoais. Até hoje eu conversava com alguns irmãos e uma irmã também da igreja sobre alguns assuntos relacionados à igreja, e eu falo, olha, eu já abri mão de muita coisa na minha vida e nesses dias tenho aberto mão disso. Veja, não estou contando aqui para poder me prevalecer não, mas se precisar eu abro mão disso, daquilo, abro mão daquele tempo lá também, para estar aqui com os irmãos na oração, para estar fazendo alguma coisa, para abençoar, para estar ajudando, porque eu entendi que Cristo, Jesus me salvou. Eu me arrependi dos meus pecados e quando Ele me deu a oportunidade de eu me arrepender, eu entendi que a minha vida é devotada a Ele. E se a minha vida é devotada a Ele, eu me separo para Ele, eu me santifico para Ele, eu me purifico para Ele. Eu vivo o melhor que eu posso para agradá-lo, para ouvi-lo e obedecer às ordens e às direções que Ele me dá. Consegue compreender? Lindo, né? Conclusão. A aula hoje está mais curtinha, estamos chegando só a 50 minutos, geralmente 55, né? Estamos no lucro ainda de 5 minutos, talvez eu explore numa outra aula. Aí você me ajuda. Conclusão. Nesta lição, estudamos a respeito da obediência como relacionamento com Deus, tanto na perspectiva do Antigo Testamento quanto do Novo. Vimos que, a despeito do Novo Pacto ter superado o Antigo, o princípio da obediência a Deus é a sua palavra, permanece o mesmo, e a sua palavra permanece o mesmo. Dessa forma, há promessas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo para quem obedece aos mandamentos do Senhor Jesus. São promessas condicionadas à nossa obediência a Cristo. Desde do terceiro concerto para cá, todas as bênçãos que Deus tem para Israel e para a igreja a nível coletivo, elas são condicionadas. Essa condição, ela está para Israel. Ali não há registro no Antigo Testamento que uma família obedeceu e se deu bem e todas as outras se deram mal. Não, todo mundo ali se deu mal, mas teve um fulano ou dois fulanos. Não, não. A nação toda vacilava. Então, tinha pessoas ali que eram justas, mas se alguém na família errasse, caía junto. No Novo Pacto, a coisa passou a ser individual, porque não era justo toda uma família pagar por conta da injustiça de alguém. Então, no Novo Pacto, na Nova Aliança, o concerto é individual, como a gente leu. É no meu coração que é colocado as tábuas da nova lei. Que lei é essa? Amar ao Senhor sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, e ser feliz. Em nome de Jesus. Obrigado por você ter estado com a gente até agora. Pois é, findamos mais uma lição. Vem aí a próxima, a 5ª lição. Se inscreva no canal, corre aí, ajuda a gente. Vamos fazer a igrejinha crescer. Aqui a gente não pede oferta de dinheiro, não tem essas coisas com a gente. A oferta que eu peço é a sua inscrição, você que não é inscrito.
deixar o like, que é muito importante, a oferta do like, porque toda vez que você dá uma oferta por like, você está ofertando na casa de Deus. Por quê? O algoritmo, que é o robozinho que comanda o stream aqui do YouTube, ele entende que você gostando, ele vai procurar pessoas inscritas em todo o YouTube que tem as suas características para mostrar esse vídeo para as pessoas vão ver e serão abençoadas, assim como você está sendo. E não se esqueça de apertar o sininho de notificações. Todo vídeo novo que subir aqui, o YouTube vai bater na portinha do seu celular aí e vai avisar: ó, tem vídeo novo lá no Fábio Santos. Corre para lá que vai ser benção. Tá certo assim? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, em nome de Jesus.